Algo que deve tocar profundamente o nosso coração é que nós temos um Senhor que governa esse universo, sendo Ele Rei dos Reis, absoluto sobre tudo. Mas se nós prestarmos bastante atenção nesse amado Senhor, nesse soberano Rei, nós vamos olhar que nele há marcas de um profundo amor que pela eternidade Ele vai carregar. Há um cordeiro ferido reinando esse universo. As marcas que foram feitas nele por causa dos nossos pecados, Ele as carregará pela eternidade, como um gesto de profundo amor que Ele tem por nós. Isso deve nos impactar, irmãos e irmãs. Isso deve mexer conosco. O nosso Rei nos ama tanto e nos quer sempre junto a Ele, junto dEle, para contemplarmos a beleza da sua face, para que possamos desfrutar daquilo que Ele tem tanto anseio com relação a nós, comunhão. Tudo que neste universo foi criado, tudo, absolutamente tudo, mesmo aquelas criaturas mais estranhas que possam parecer aos nossos olhos, que vivem lá nas regiões abissais dos mares, criaturas estranhíssimas, mas de alguma forma estas criaturas estão expressando a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma assinatura perfeita desse nosso Senhor em cada obra da sua criação. E ainda que nossos olhos são colocados no mundo que está caído, ainda assim nós conseguimos ver a beleza, a excelsitude desse nosso amado. Mas o que mais deve dominar o nosso coração, que esse Senhor do universo anseia, deseja profundamente ter comunhão conosco. Isso deve mexer, impactar com o nosso coração. Que amor é este? Que precioso, que excelso amor é este. Então é este Senhor genuíno, único, este Rei magnífico, que Ele receba toda adoração, todo louvor, que somente a Ele fica bem. Somente a Ele cabe toda a expressão da gratidão que há no nosso coração. E Ele tem ansiado por cada um de nós, individualmente, e por nós coletivamente, que mais e mais do seu caráter seja formado, de tal forma que nós vamos poder ser aquela rainha preparada, aquela noiva que vai estar adequadamente vestida para poder ter comunhão com esse amado Senhor. Para tanto, então, Ele permite, nessa jornada, nessa estrada que nós estamos tendo aqui, enquanto Ele assim o desejar, Ele permite, não só permite, como Ele mesmo é o Senhor das circunstâncias que Ele ordena em nossas vidas, para que nós, quando confrontados por estas circunstâncias, nós possamos ser quebrantados. Irmãos, se nós desejamos conhecer a respeito de Deus, do Senhor, da Sua palavra, basta nós estudarmos. Nós vamos, de fato, ter muitas informações preciosas para arquivarmos no nosso íntimo. Mas se nós desejarmos, de fato, ter um relacionamento com esse Senhor, mais do que conhecimento se faz necessário. É necessário quebrantamento. E esse quebrantamento ele é motivado por aquelas circunstâncias que Ele mesmo arranja para nós. Então, se você e eu estamos debaixo das tribulações, das lutas, este é o caminho que o Senhor tem reservado para cada um de nós. A grande questão é, qual tem sido a nossa reação diante dos arranjos circunstanciais que o Senhor tem permitido que cheguem até nós?
Os nossos olhos estão fixados no horizontal, buscando um responsável pelas nossas falências, pelas nossas lutas, pelas nossas inquietações? Ou os nossos olhos podem ser verticalizados e olhar para esse Senhor soberano? Senhor, tuas mãos estão sobre mim. Dê-me graça para que eu possa expressar com os meus lábios e coração o louvor, a gratidão por eu ser aquele que está sendo tratado por Ti. Irmãos, quanto tempo nós temos de jornada cristã? Cada um de nós podemos levantar isso, uns menos, outros mais, mas o que o Senhor tem demandado do nosso coração por toda essa carreira que já temos trilhado? Será que o Senhor tem alcançado algo no nosso coração segundo aquela medida que Ele deseja? Eu confesso aos meus irmãos que, com respeito a mim mesmo, eu vejo que o Senhor, Ele quer muito mais. E se Ele não está alcançando muito mais em mim, não é porque da parte dEle há alguma coisa errada, é porque eu não estou respondendo adequadamente. Quantos anos de carreira nós temos, irmãos? Vocês se lembram que, há um tempo atrás, foi citado aqui aquela passagem do livro de Hebreus, apenas como referência, no capítulo 5, a partir do versículo 11. Lá o autor daquela carta diz assim: devido tempo decorrido, em relação à jornada que eles estavam tendo, vocês já deviam ser mestres, mas vocês precisam ser novamente alimentados com leite. Vocês precisam ouvir novamente a respeito dos fundamentos daquilo que outrora vocês já tiveram oportunidade de ouvir. Então, esse tipo de expressão, de colocação que aquele autor está fazendo, ele está mostrando que aqueles irmãos nada mais eram do que crianças vestindo corpos de adultos. E muitas vezes nós o somos assim. Nós somos pequenas crianças espirituais em corpos de adultos, enquanto que nós deveríamos estar expressando, uma realidade diferente de tudo aquilo que o Senhor já tem dado a nós. Há uma infância adequada, há uma infância sadia, aquela que Pedro fala na sua epístola: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Esta é uma infância sadia, mas se nós estamos perdurando nessa infância, algo está errado em nós. O Senhor tem demandado de nós um crescimento. Como que nós vamos ser esta noiva, esta rainha que Ele tanto anseia ter comunhão, se nós temos resistido todo o arranjo circunstancial que o Espírito Santo tem trazido a nós? Então, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos socorra, nos dê graça, que Ele ache caminho em nossos corações para que nós possamos prosseguir. Então, como foi dito de manhã, irmãos, nós vamos ter como base, como norte, o capítulo 5 de Mateus. E vamos ler aqui alguns versos, não são todos os versos que estão inseridos nesse capítulo, mas do versículo 38 ao 48, que vai ser aqui a nossa tônica, ainda que nós não vamos detalhar verso a verso, mas esses textos vão nos direcionar, nos vão dar a oportunidade de ter uma carreira aqui, junto àquilo que o Senhor tem proposto ao nosso coração. Então, Mateus 5, de 38 a 48. A palavra do Senhor assim diz: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes às costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo:
amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também os mesmos? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Nosso amado Pai, nós te bendizemos nessa noite, louvamos o teu santo nome, reconhecemos a nossa finitude, a nossa fraqueza, mas nós queremos abrir o nosso coração como um só diante de ti, para que o teu Espírito Santo possa agir em nós e entre nós. Nos humilhamos ante a tua santa face. Desejamos que a tua palavra penetre no nosso mais profundo ser. Nós queremos ouvir a tua palavra, desejosos de obedecê-la, de responder aquilo que tu desejas ao nosso coração. Nós oramos no nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Essa última expressão que nós usamos aqui na oração de todo o nosso ser, foi algo que nosso irmão Sérgio, no último encontro que tivemos aqui, no último domingo à noite, ele trouxe uma palavra tão preciosa e que, dentro daquilo que foi dito, em especial no início, ele deu um testemunho muito precioso. E eu quero dizer em minhas palavras algumas sentenças disso que ele falou, que é muito precioso para nós. Quando nós estivermos lendo a palavra, que nós o façamos com o desejo em nosso coração de obedecer os princípios que nós estamos tocando. Porque nós podemos ler a palavra. Que precioso é podermos encher a mente, sim, das verdades, mas que os nossos corações estejam abertos, desejosos de, ao lermos, meditarmos, Senhor, eu desejo viver uma vida de obediência, eu quero responder a tudo que o Senhor tem dito aqui. Estas, lógico, em muita limitação, foram as palavras que tocaram profundamente, eu creio, o nosso coração, desafiadoras. Mas se nós prestamos bastante atenção na leitura que foi proposta aqui, nós estamos diante de uma proposta impossível que o Senhor Jesus está fazendo para nós. A leitura em si, ela nos mostra que não há possibilidade alguma de nós, com a nossa natureza, aquela que nós herdamos dos nossos primeiros pais, cumprir com tudo isso que o Senhor Jesus está demandando de nós. Só para que a gente faça uma relação aqui, coloque os olhos no versículo 27 do capítulo 5, onde nós estamos. O Senhor Jesus está dizendo algumas coisas bastante significativas, e esse versículo nos chama a atenção. Veja só: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Irmãos, entre esta colocação que o Senhor Jesus fez e a lei, é muito mais simples a lei. Mas o Senhor Jesus está nos mostrando que o problema do homem não é deixar de fazer algumas coisas e praticar outras. O problema do homem está no seu íntimo. Está na sua inclinação natural ao pecado. E o Senhor Jesus começa então a desenvolver um pensamento chamado Sermão do Monte, que envolve este capítulo, o seguinte, o 7º também, mostrando-nos qual deve ser a expressão do caráter do reino. E o caráter do reino não é outro senão a expressão da própria vida de Cristo em nós. A própria vida de Cristo em nós. Eu temo a dizer que a nossa realidade possa estar similar à dos publicanos e à dos gentios, conforme nós fizemos a leitura aqui no versículo 46 e 7, né?
se amardes os que vos amam, que recompensas tendes? Não fazem assim os publicanos? Depois ele vai nos mostrar na sequência. Se saudarmos simplesmente os nossos irmãos, que fazemos demais? Os gentios também não fazem isto? O Senhor tem demandado de nós, irmãos e irmãs, uma vida santa. E guarde bem isso que vai ser dito agora. Vida santa não tem nada a ver com impecabilidade. Vida santa não tem nada a ver com inerrância. E vida santa não tem nada a ver com perfeição. Santo é aquele que o Senhor separou do comum para um uso exclusivo. Um santo, pela sua finitude e fraqueza, pode tropeçar, cair e pecar? Infelizmente pode. Mas ser santo é ser separado do comum para uso exclusivo dele. Então guardemos isso, não há impecabilidade, inerrância e perfeição absoluta. Nós nunca vamos ter isto dentro da condição em que nós existimos, vivemos. Mas fomos separados. A grande questão é que quando nós pecarmos, quando nós transgredirmos a lei, quando nós ferirmos ao próximo, nós temos os caminhos da palavra, de humilhação, de busca de arrependimento, tanto a quem nós ofendemos, como aquele que também nós ferimos, que é o nosso Senhor. Então fique este registro para nós aqui. Mas aqui o Senhor Jesus está nos mostrando então essa qualificação do reino. E aqui nos mostra, e o que eu quero trabalhar um pouquinho com os meus irmãos nessa noite, nos mostra algumas coisas que envolvem as nossas reações. Na realidade, a nossa vida, ela é mais, vamos dizer assim, é mais pontual nas nossas reações do que nas nossas próprias ações, ainda que temos muitas. Se muda o clima, nós temos uma reação. Se nós estamos num carro, fecha um sinaleiro, se alguém buzina para nós, nós temos uma reação. Se nós somos elogiados, nós temos uma reação. Se nós somos criticados, nós temos uma reação. Se nós somos confrontados, nós reagimos constantemente. A questão é, as reações que temos tido, elas estão provindo da onde? De nós mesmos, da nossa vida natural, da nossa carne, ou dessa vida maravilhosa que já em nós habita. Irmãos e irmãs, é muito importante nós darmos um passo atrás agora para buscarmos uma consideração para podermos avançar aqui. Se todos de nós que aqui estamos, pela graça do Senhor, passamos pelo novo nascimento, ou seja, se o Espírito Santo um dia nos visitou, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, nós vimos a nossa miséria, vimos a justa condenação que recaía sobre nós, e ao mesmo tempo o Espírito Santo focou os nossos olhos no único e suficiente Salvador, Cristo Jesus, e nos rendemos a Ele, o recebemos. Ou seja, se nós fizermos isto com aquele anseio no nosso íntimo, então nós nascemos de novo, fazemos parte agora daqueles que compõem a família de Deus. Mas o texto importante para que fique gravado, para darmos o passo seguinte, está lá em 2 Coríntios 5, isso eu gostaria que depois guardem aí onde nós estamos, 2 Coríntios capítulo 5, só para que a gente veja o que exatamente acontece quando nós nascemos de novo e que nós precisamos ter a consciência dada pelo Espírito no coração. Então, 2 Coríntios 5, verso 15. Olha a palavra de Deus dizendo: e Ele, o Senhor Jesus Cristo, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Guardem isso, por favor. Olhem esse texto. Com aquele coração, Senhor, revela essa verdade para mim. Eu quero viver uma vida tal que envolva esta realidade explícita na palavra. E Ele, Cristo Jesus, morreu, conforme nós lemos aqui, e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, nós não nos pertencemos mais. Esse é o ponto.
Aí nós conseguimos pensar, por que a palavra de Deus diz assim, que nós somos peregrinos e forasteiros, nós estamos de passagem nessa terra. Aí nós conseguimos compreender que a Bíblia fala lá em Filipenses que a nossa pátria está nos céus, da onde nós aguardamos o nosso Senhor. Nós temos uma pátria, ou seja, o nosso governo é celestial, significando que nós estamos aqui de passagem, enquanto o Senhor aqui permitir que nós estejamos, não é para que nós fiquemos aí esperando as coisas acontecerem. Assim como o povo de Israel, já vamos dar o passo seguinte, irmãos, mas para agregar esse pensamento, assim como o povo de Israel estava escravizado por 430 anos no Egito, e depois de todos aqueles acontecimentos miraculosos, chegou a 10ª praga, que era o derramamento do sangue do cordeiro nas vergas das portas e nos umbrais, e houve a libertação do povo, ali houve derramamento de sangue, ali é a Páscoa, ali houve figurativamente que uma realidade de salvação. Mas aquele povo foi tirado do Egito, mas quando eles foram, ou o povo foi tirado do Egito, Moisés não disse assim, bom, agora cada um para si, vocês acham um caminho aí, vão... Não. Deus tirou aquele povo com um objetivo, de levá-lo a Canaã. E Canaã também é uma figura de Cristo, das insondáveis riquezas de Cristo. Ou seja, a nossa jornada começa em Cristo, porque é por Ele que nós adentramos essa realidade de nova vida, mas nós temos uma continuidade que é conhecermos as insondáveis riquezas de Cristo. Então nós temos um rumo, nós temos uma carreira, nós temos um alvo, nós não estamos perdidos. Então nós não somos de nós mesmos, nós temos um alvo a seguir. Nós não nos reunimos simplesmente por nos reunir, nós buscamos os conselhos do Senhor, nós buscamos o seu coração, a sua mente, para que Ele nos dê graça e revelação para os passos seguintes. Mas saibamos que, uma vez que fazemos parte da igreja, a nossa origem é celestial, o nosso destino é celestial e a nossa natureza é espiritual, porque tudo que alimenta a igreja vem do alto. Vem do alto. Não há projetos humanos. A dependência de Deus. Por isso que nós devemos andar humilhados, com os corações quebrantados, para ouvirmos e discernirmos a voz dEle. Não quero entrar numa divagação, mas fechando aqui, nós não mais nos pertencemos. Somos daquele que por nós morreu e ressuscitou. Saiba que você não é de você mesmo. Você pertence ao Senhor. Agora, uma coisa incrível, Ele não vai lhe obrigar, e nem a mim, a ir após Ele. Ele é tão, me permita, não tem uma outra palavra agora, Ele é tão cavalheiro, que depois que você e eu nascemos de novo, Ele fala assim, se alguém quer ser meu discípulo, se alguém quiser, mas Ele fala assim, Ele coloca uma condição, não porque Ele quer impor uma condição, mas Ele fala assim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e venha após mim. Por que Ele coloca, vamos pôr dessa forma, essa cláusula? Por amor. Porque é impossível nós sermos seguidores de Cristo com a nossa vida natural. É impossível nós sermos seguidores de Cristo e atendermos às suas demandas com a nossa vida natural. A nossa vida de carne. É impossível, irmãos e irmãs. O lugar da carne é cruz. Paulo disse assim lá no capítulo 7 de Romanos, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. O bem que quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que não quero, esse faço. A carne nós conhecemos do que ela é capaz. Tem dito o seguinte, se o Senhor lhe desse 1 milhão de anos de vida nesse corpo seu aí, você não pegaria doença, você não pegaria nada. 1 milhão, pensa lá, 1 milhão é um bom número de dias de vida, para você viver por todo esse período, se assim fosse possível. E dissesse assim, olha, você vai buscar a santificação. Sabe que chegaria no 1 milhão, mas o próximo dia, você continuaria sendo carne. Carne. Porque nós precisamos de uma outra vida em nós para revelar a nós e nos capacitar a responder essas demandas aqui. Então, olhemos para o texto, Ouvistes, verso 38, ouvistes o que foi dito. O Senhor Jesus nos lembra
da lei, lá do Velho Testamento. Olho por olho, dente por dente. Aqui não está uma reação? Está uma reação do que nós estamos falando. Era muito simples. Você feriu o olho de alguém, este alguém tinha o direito de ferir o seu olho. Você quebrou o dente de alguém, aquele alguém poderia quebrar o seu dente, a lei quitava o assunto assim. Você reagia desta forma. Mas logo na sequência, o Senhor Jesus já coloca um outro princípio. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Pronto. Se nós parássemos aqui, nós já entenderíamos qual deve ser a reação de um cristão. Veja só, é um perverso, não é resistir o irmão. Muitas vezes nós temos lutas com irmãos, mas aqui está falando de perverso mesmo, que não devemos resistir. Agora, vejam como essa demanda é algo que é impossível para nós. Se não for a vida de Cristo em nós, revelada pelo Espírito Santo. Irmãos, isto aqui se torna um centro identificador da nossa completa incapacidade. O Senhor deixou registrado isso para que nós olhássemos, víssemos, contemplássemos e falassemos: Senhor, eu almejo isto, mas eu não posso, em mim mesmo, por mim mesmo, atender estas demandas tão profundas. Impossível. Mas aqui está a demonstração do caráter do reino. Aqui está a expressão do caráter de um rei. E é assim que a noiva vai estar sendo preparada. E nós estamos exatamente nessa universidade celestial, onde, como há pouco falamos, esses arranjos circunstanciais têm como objetivo exatamente nos quebrantar para que a vida de Cristo seja mais e mais formada em nós. Crescimento espiritual, irmãos e irmãs, não é a quantidade, acúmulo de informação bíblica que nós podemos ter na mente. Crescimento espiritual está relacionado com a medida de Cristo que está sendo formada em cada um de nós. Quanto de Cristo vocês podem tocar em mim? Quanto de Cristo eu posso tocar nos meus irmãos? Essa é a realidade de um crescimento espiritual. Às vezes nós temos um bom discurso, mas a nossa vida depõe contra. Eu posso ter um bom discurso, mas a minha vida coloca-me contrariamente a esta realidade da minha fala. Então veja que o Senhor Jesus, Ele quer que nós, primeiramente, entendamos que é impossível, com a nossa vida natural, irmos após Ele. Mas graças ao Senhor que há um caminho da provisão da graça. Ele jamais vai demandar algo de nós sem que antes Ele mesmo possa nos provisionar de respondermos isto. Que fique claro, a nossa carne nunca vai produzir nada da realidade espiritual. Carne é carne. Colchão duro é carne, picanha é carne e filé mignon é carne. Pode ser um mais mole que o outro, mas é carne. Assunto espiritual é assunto espiritual. Demanda marcas da cruz em nós. Mas o Senhor Jesus, Ele vai mais adiante, dizendo assim, aí Ele vai ampliar o seu pensamento no que concerne não resistais ao perverso. No mesmo versículo 39 que estamos, diz assim: mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra, e ao que quer demandar contigo tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2, até aqui. Irmãos, só essas expressões devem mexer conosco, devem tocar profundamente o nosso coração. E nós devemos fazer perguntas ao Senhor. Devemos, de fato, abrir nosso coração em reconhecimento: Senhor, eu não tenho atendido às tuas demandas. E eu sei que o problema não está do seu lado, o problema está na minha resistência. Eu não estar tendo discernimento em compreender que tu mesmo arranjas todas essas circunstâncias que têm vindo sobre mim como uma conspiração, me sufocando de tal forma, e eu perca todo o meu controle, perca todo o meu equilíbrio emocional,
mas isto é um arranjo do Espírito Santo. Então nós devemos prestar bastante atenção aqui no que o Senhor Jesus está dizendo. Aqui diz assim, eu estou na mesma fala ainda, qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. Convenhamos, irmãos e irmãs, o Senhor Jesus, Ele poderia minimizar essa situação para nós, tirar um pouquinho a pressão. De que forma? Isso é cabeça de carne. O Senhor Jesus poderia bem dizer assim para nós, olha, se alguém te ferir a face direita, olha só que solução boa, fica quieto, abaixa, deixa, é assim mesmo, saia mansamente e calmamente. Já não seria um passo de vitória você ficar em silêncio? Olha que você apanhou na face direita, você não revidou, você abaixou a cabeça, ainda que o radiador ferveu, mas você ficou quieto. E o Senhor Jesus poderia ir por esse caminho, mas Ele não foi. Porque isso não é cristianismo. Isso é simplesmente uma boa conduta. Isso o budismo alcança. As pessoas que fazem meditação transcendental, elas conseguem com autodomínio, com uma autoconcentração, fazer isto. Há algumas seitas religiosas, algumas filosofias que dá a condição ao homem de sofrer cargas de pressão emocional e até físicas, sem abrir a boca, e até com um sorriso na face. Mas isto não é cristianismo. Então o Senhor Jesus poderia, se assim o quisesse, dizer que nós deveríamos suportar com paciência, mas Ele assim não fez. Ele deu um passo além. Ele disse, volta a outra. Volta a outra. Irmãos e irmãs, aonde começa o cristianismo? Na face esquerda. Não começa na nossa paciência, porque a paciência a nossa carne pode produzir. Então vocês percebem que é algo que está além da nossa possibilidade? Está além da nossa possibilidade. Então nós temos visto reação após reação em nós. E eu falo a partir de mim mesmo, quantas vezes tenho entristecido ao Senhor? Perante a minha própria família, muitas vezes perante irmãos, com reações inadequadas, que não glorificam o nome do Senhor Jesus. Mas isto deve me humilhar, não me desanimar. Eu tenho que desanimar de mim mesmo, mas eu devo me humilhar para o Senhor. Isso está aquém. Ele vai se voltar para mim e dizer assim, eu sei que está aquém, mas essa é a ideia, que você não pode mesmo. Então o Senhor vai, por sua graça, permitir que sejamos esmagados. Lembre-se que nós não pertencemos a esse mundo. Então, não há nada de errado com o teu patrão, não há nada de errado com o teu funcionário, não há nada de errado com tua esposa, com teu esposo. A questão errada é em você e em mim. É como eu reajo. Essa é a questão. Um problema que todos nós herdamos, devido à nossa natureza caída, é uma coisa chamada justiça própria. Essa justiça própria nos pega, porque nós temos uma qualificação de razão elevada a nosso próprio julgamento. Nós temos um quadrado na nossa mente que nós definimos o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, o que é razoável, o que não é. E trilhamos esse caminho. E só que nós entristecemos o coração do Senhor. O Senhor não quer que nós tenhamos razão no assunto. Ele quer que nós sejamos quebrantados, pois é Ele que peleja por nós. Veja como eu e você precisamos do Senhor, irmãos e irmãs. Quanto tempo temos caminhado, quanto tempo temos andado após o Senhor, e o Senhor pacientemente tem aguardado uma resposta do nosso coração. A resposta naquela uma assim, deixa comigo, Senhor, eu vou arregaçar as mangas agora, daqui para frente vai ser diferente. Não. Como é que é? É pôr a boca no chão e falar, Senhor, Tu sabes que eu não posso, mas eu desejo profundamente isso, Senhor. Sabe por que nós podemos ser obedientes aos princípios da palavra de Deus? Sabe por que nós podemos observar como foi dito naquela mensagem, os imperativos,
explorar esses imperativos e de mente nos colocar diante do Senhor para obedecê-los? Sabe por quê? Porque o obediente com O maiúsculo habita em você e em mim. É por essa obediência que nós temos condição de obedecer. Então nós podemos obedecer. Então vejam só que pensamento. No segundo exemplo do Senhor, que ele está relacionado dentro do mesmo princípio, né, que foi dito há pouco, ele vai falar assim: aquele que quer demandar contigo a túnica, deixa-lhe também a capa. Olha que interessante. E propositadamente o Senhor deixou uma situação numa ordem que o Espírito construiu aqui. Depois vamos procurar colocar isso segundo a compreensão que tenho nesse assunto. Mas aqui, alguém está demandando, exigindo que você dê a túnica. No mesmo raciocínio que nós levantamos, naquela possibilidade do Senhor minimizar o processo, ele poderia simplesmente falar assim: quer a túnica? Leve a túnica. Já seria um passo de vitória. Mas o cristianismo não começa aqui. O cristianismo começa quando nós, leva a capa também. Vejam só, irmãos, o desafio que nós temos no nosso coração. O Senhor tem demandado de nós. O Senhor tem trazido essa palavra no nosso coração. A questão é, desejamos andar segundo esse princípio? Será que nós queremos levar a sério os caminhos do Senhor? Eu não compreendi muito bem, mas é isso exatamente que o Senhor quer de nós. E por fim, dentro dos 3 exemplos aqui pontuados, Jesus vai falar assim: aquele que obrigar que você ande com ele 1 milha, vá com ele a 2ª milha. Olha só, não bastasse uma que já estou sendo obrigado a ir. Então vocês percebem que nós saímos de uma realidade de exigência e entramos numa realidade, guarde bem isso, de transcendência. Porque aqui, nessa transcendência, nós perdemos todos os nossos direitos, valores, posses, vontade. É uma outra dimensão, é uma esfera espiritual. E isso só é possível pela vida de Cristo em nós. Isso chama, sabe o que, irmãos? Libertação. Qual é a pessoa mais liberta desse universo? Por favor, entenda, dentro do nível horizontal aqui. É aquela pessoa que tem experimentado 100% da sua escravidão diante do seu Senhor maravilhoso. A pessoa mais liberta do universo é aquela que tem as marcas profundas cravadas nas suas orelhas, dentro daquela simbologia do Velho Testamento, de capítulo 21 de Êxodo, quando aquele servo que desejava no seu coração servir o seu Senhor por amor, então as orelhas daquele servo deveriam ser furadas por uma sovela, e ali haveria uma marca, e todos que olhassem para aquele escravo entenderiam: este é um escravo de amor. Ele está servindo o seu Senhor por amor. Aquele escravo tornou-se a pessoa mais livre de todo aquele contexto, porque ele desejou servir ao seu Senhor que tanto amava. Então, qual é a pessoa mais livre que nós conhecemos, que podemos conhecer? É aquela que tem experimentado o seu alto nível de escravidão diante do Senhor. O oposto, qual é a pessoa mais escravo deste mundo? É aquela pessoa que diz assim: eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero, chego a hora que eu quero, bebo a hora que eu quero, faço o que eu quero, ninguém manda em mim. Essa pessoa pensa que é livre. É a pessoa mais escrava que existe na face dessa terra. Ela é escrava da sua própria cobiça, da sua própria concupiscência, do seu pecado. É uma pessoa que anda algemada invisivelmente, ela não sabe. Escravo de uma sociedade caída, escravo de um mundo pecaminoso, escravo de Satanás, escravo da bebida, escravo do sexo, escravo da droga, escravo, e acha que é livre. Não, essa é a pessoa mais escravizada que existe. Se queremos ser livres, devemos experimentar o que significa escravidão diante do Senhor Jesus Cristo. Esta é a maior liberdade.
E para que nós experimentemos isto, irmãos e irmãs, o Senhor nos aproxima. O Senhor nos aproxima. E nós pensamos que quando nós nos aproximamos, que bênção, os irmãos e irmãs, aí a gente começa a andar junto. Aí vem o raspa-raspa. Aí vem as situações. E vem aquele irmão, e aquela irmã, e os irmãos, e as irmãs, e vai. Esta é a ideia do Espírito Santo. De nós, de fato, nesses ajustes, nesses raspadas, o caráter de Cristo seja formado em nós. Este é o ponto. O Senhor tem preparado isso para nós. Essa é uma jornada que nós estamos tendo. Nós não estamos perdidos, irmãos e irmãs, no deserto. Infelizmente, voltando àquele exemplo de Israel, infelizmente, por rebeldia, por dureza de coração, aquele povo que, vamos colocar em números redondos aqui, em 2 anos e pouco, poderia chegar até Canaã, né? Por mais, ele caminhou os 2 anos, depois mais 38 anos, completando 40 anos de jornada no deserto. Foi a vontade de Deus? Não foi. Foi rebeldia do povo. Mas o amor de nosso Deus era tão presente, tão maravilhoso, que nunca abandonou seu povo, mesmo naquela condição de deserto. Mas Ele não quer que nós permaneçamos no deserto. Quantas vezes nós temos caminhado, e não temos avançado, porque nossos corações se endurecem. Então, se o Senhor tem nos aproximado, irmãos e irmãs, essa é a ideia. Para que nós possamos nos amar, nos suportar um ao outro, nos tolerar, interceder mutuamente uns pelos outros. Esse é o caminho do amor. Esse é o caminho. Agora, ainda dentro dessas 3 colocações que estão sendo feitas, quando nós pensamos no aspecto primeiro que o Senhor Jesus diz assim, aquele que te ferir a face direita, volta-lhe a outra. O que o Espírito Santo quer que nós destaquemos nesse sentido? Se nós pensarmos em especial, eu creio que em todas as culturas isto é acentuado, mas em algumas são muito pontuais. Quando você recebe um tapa no rosto, isso é algo que fere o mais profundo do ser humano. Isso era motivo de combate de morte. Você queria desafiar alguém na morte, você chegava com uma luva só, dava um tabefezinho ali e chamava para um duelo. Esse é o pensamento do mundo caído. Então, o que representa a face para nós? Honra. Honra. Feriram a tua face direita, volta-lhe também a outra. O Senhor Jesus está falando assim, vocês não vivem mais pela honra natural que vocês herdaram. Vocês vivem pela minha honra. E assim como fizeram comigo, irão fazer com você. Assim como me perseguiram, hão de perseguir você. Assim como me rejeitaram, rejeitarão vocês. Assim como, de fato, fizeram tudo aquilo que desejaram fazer, assim farão com vocês. Então, quando a palavra do Senhor está dizendo assim, ao que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra, o que o Espírito Santo quer sacar para nós, para os nossos corações, é que é o seguinte, vocês não vivem mais pela honra natural. A única honra que pode ser vista em vocês é a minha honra, a honra do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se de que quando nós nascemos de novo, nós não mais nos pertencemos, somos daquele que por nós morreu e ressuscitou. Nós não vivemos segundo os interesses desse mundo. A palavra de Deus é muito clara quando o apóstolo Paulo, me permita só um pensamento aqui para avançarmos um pouquinho mais nos outros 2 pontos ali. Quando o apóstolo Paulo falou que ele tinha uma glória estabelecida, essa glória era na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse lá no livro de Gálatas 6,14, longe de mim esteja a gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela cruz, o mundo está crucificado para mim. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, pensemos uma enorme cruz nesse mundo.
significando que o mundo morto para mim não há nada nele que possa atrair, conquistar, cativar o meu coração. Por isso que Paulo gloriava-se na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o mundo não tinha mais representação nenhuma para ele. Mas parou aí? Não parou. Ele diz na sequência, depois da vírgula, e eu para o mundo. Ou seja, havia uma cruz enorme no apóstolo Paulo, onde o mundo não via nada nele que pudesse também chamar a atenção. Paulo se tornou um inimigo desse mundo. Paulo se tornou contrário aos princípios desse mundo. Então, não havia atrativo no mundo para Paulo e nem do mundo em relação a Paulo. Será assim conosco, irmãos e irmãs? O Senhor deseja isso. Por isso que nós não mais nos pertencemos. Quantas vezes nossos corações são cativados pelas coisas desse mundo. Mas o Senhor tem demandado do seu povo uma vida que possa honrá-lo. E dentro da esfera que nós estamos compartilhando, é exatamente quais têm sido nossas reações quando nós somos demandados. Irmãos, mesmo como novas criaturas, nós podemos ter reações conforme a lei. Quando nos ferem, nós queremos devolver o ferimento. Quando nos batem no olho, nós queremos bater no outro olho. Vocês se lembram quando Jesus estava indo com seus discípulos, naquela jornada onde eles precisaram passar por uma aldeia de samaritanos, e os samaritanos não o permitiram? Aí os 2 discípulos tiveram a linda ideia, Tiago e João: Senhor, temos a solução para o problema. Quer que nós mandemos fogo do céu e eles sejam consumidos? Resolvemos. Eu chamo esses irmãos de irmãos práticos. Os irmãos práticos, eles resolvem tudo assim. Irmãos, não pode ser assim. E muitas vezes nós somos esses irmãos práticos. Nós queremos resolver na fogueira. Muitas vezes somos assim. Irmãos, devemos tomar cuidado com 2 coisas em nós: língua pesada e mão de ferro. Às vezes, irmãos, nós ferimos o próximo com as nossas línguas. Nós machucamos nossos irmãos com a nossa mão pesada, mão injusta. E agimos de tal forma que o Senhor fica triste conosco. E assim nós não glorificamos o Senhor. E Ele não ganha o nosso coração, irmãos e irmãs. Agora, nós podemos, irmãos, por essa provisão da graça, estar sendo trabalhados pelo Espírito para que Ele encontre caminho em nós e tenhamos uma reação que não é nossa, é do outro que habita em nós. Essa vida maravilhosa que em nós habita. Então, o aspecto da face é a honra. Nós não temos mais honra própria. Nós vivemos pela honra daquele que por nós morreu e ressuscitou. Mas no segundo exemplo que foi dado, querem demandar contigo a túnica, dele deixa-lhe também que a capa seja levada? Significa o quê? O que o Espírito Santo quer nos mostrar? Que nós não somos mais dono de nada, posses. Nós não somos mais donos de nada. Não temos posse. Tudo que chega a nós vem das mãos graciosas, provisionadoras do Senhor. Tudo. E nós devemos receber com ações de graças. Nós não somos donos de nada. O Senhor permite que nós administremos. E ai se nós administrarmos aquilo que não é nosso de modo indevido. Então, quando nós experimentamos isso, que nós não somos donos, primeiramente de nós mesmos, como já pontuamos, lógico que não somos donos daquilo que chega até nós. Olha que liberdade. Olha que liberdade. Somos livres. Livres para sermos escravos de amor do Senhor. E assim Ele vai encontrar e vai poder formar um caráter santo em nós. Quando Deus o Pai olha para nós, Ele contempla a nós, coletivamente falando e individualmente falando. O que Ele busca? Vamos ver quanto de conhecimento eles aprenderam.
Não é bem isso. Ele quer ver o quanto de Cristo Ele pode tocar em cada um de nós. Vamos ver se o meu filho avançou uma medida mais naquele irmão, naquela irmã. Quanto de Cristo? E isso é crescimento, é isso que Deus, o Pai, busca em nós. E nós precisamos desejar isto. Então, só reforçando o que foi dito há pouco, o teu patrão está tudo certo com ele, o teu funcionário, a tua esposa, teu esposo, está tudo certo. A questão é como temos reagido. E sobre cada um de nós, concernente à medida de luz que temos recebido, nós vamos responder diante do Senhor, nem mais nem menos. A medida de luz que você recebeu, eu tenho recebido, é por essa medida que vamos responder às demandas que têm chegado, para que possamos responder adequadamente. Então, voltando o pensamento aqui, sobre querem demandar contigo a túnica, dê a capa, você não é dono nem da tua túnica, nem da tua capa. Então veja só que o Espírito Santo, ele vai nos mostrando isso. Não temos honra, temos posse. E por fim ele vai falar assim, olha, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vá com ele 2. O que nós podemos tirar aqui como a ajuda para nós? Vontade. Mas eu não quero andar nem 1 milha, vou com ele 2. Você não tem vontade, você vai, porque na 2ª milha começa o cristianismo. Então percebam que, primeiramente, o novo nascimento é um milagre que aconteceu em nós. É um milagre. Agora, o andar cristão é um outro milagre. Nós nos nascemos de novo e recebemos uma ordem, olha, façam o que vocês puderem. Vocês, olha, realmente se dediquem, se esforcem e... Não foi dada essa ordem para nós. Porque a única maneira de nós vivermos vida cristã é se aquele que nos habita se expressar por nós. Então cabe a nós nos humilharmos e cabe a Ele ser manifesto. Então nós vimos honra, posses e vontade. Essas coisas não mais nos pertencem. A honra é dele, do Senhor. As posses, o reino e esse universo pertencem a Ele. E a vontade é dele. Olha só que exemplo maravilhoso dele mesmo, nosso Senhor. Ele que tinha uma vontade absolutamente santa, perfeita, adequada. Quantas vezes nós temos o registro nas Escrituras, nos Evangelhos, ele dizendo assim, uma comida eu tenho para comer, e esta é fazer a vontade do meu Pai. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, e sim a daquele que me enviou. Ora, mas tinha algum problema com a vontade do Senhor? Nenhum problema. Mas é que vontade perfeita é aquela que se coaduna de maneira única na sua expressão. Haverá um momento na história desse universo que uma única vontade irá dominar tudo. E nós seremos nós mesmos, teremos vontade própria, tudo isso, mas só que nós vamos estar perfeitamente unidos numa única realidade. Uma coisa importante de guardarmos é que quando Deus criou o homem, estou pensando no jardim do Éden, Deus não tinha como propósito dar a este homem um caminho de autonomia, de autodireção. Isso nunca foi da vontade de Deus. Nunca foi. A autonomia e a independência é resultado de pecado. Por isso que o texto que nós citamos, que quem nasceu de novo não se pertence mais, é para voltar ao estado de origem, vida de total dependência do Senhor. Isso é um adendo que nós fazemos aqui. Muito bem, nós vamos mais rapidamente alguns pensamentos para partirmos à conclusão. Na sequência, nós temos alguns versos, eu vou ao verso 43 em diante, novamente o Senhor fala assim, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha só.
né? Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Olha a reação do nosso Pai. E olha a nossa reação, a reação proposta pelo Senhor. Devido à nossa queda, devido ao nosso fracasso, devido à nossa limitação, então nós temos exatamente um pensamento, como o Senhor Jesus coloca aqui, que nós vamos excluir aqueles que são contrários a nós e vamos aproximar aqueles que pensam como nós pensamos. Mas o Senhor Jesus está mostrando um oposto que é impossível para a natureza humana caída obedecer, só pela vida de Cristo em nós. Mas a relação que eu faço aqui é exatamente, olha, o Espírito Santo deixou aqui, olha, observe o Pai Celeste. Olha o sol que pousa sobre maus e bons e chuva cai sobre justos e injustos. Olha a reação do nosso Pai para com os maus e para com os injustos. Essa deve ser a nossa reação. Por isso que diz assim, sede perfeito como o nosso Pai é perfeito. Dentro desse aspecto de reação, pela vida provisionada de Cristo, sim, é possível. Eu dei um exemplo para vocês, só para fecharmos na questão dos exemplos, da história de João e Tiago, que tiveram aquela reação, né? Dos irmãos práticos que queriam descer fogo do céu sobre aqueles samaritanos. Essa é uma reação da lei, que muitas vezes acontece conosco. Mas você se lembra da história de Cornélio, aquele lá do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, aquele homem que era centurião, um homem que orava de contínuo, dava esmola, era um homem realmente que tinha uma notável experiência de boa conduta. Mas é interessante que vocês leem, depois do capítulo 10, capítulo 11, vocês vão verificar que este homem, com todas essas qualificações de uma conduta ilibada, ele precisava nascer de novo. Ele só tinha uma boa conduta que ele a atingiu por uma série de razões e por os seus aspectos de expressão natural. Então é possível nós sermos Cornélios, termos boa conduta, e ainda não sermos cristãos, ou até sermos cristãos e termos simplesmente uma conduta que nivela a de Cornélio. Então, esse é um exemplo. Agora, para fecharmos o aspecto do exemplo de transcendência, os irmãos vão se lembrar daquela experiência de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 23 em diante, quando Paulo e Silas foram aprisionados lá em Filipos, e foram lançados lá naquele porão, depois de terem levado muitas chibatadas, várias chibatadas, e foram levados ao cárcere interior. Por volta da meia-noite, e incrivelmente a palavra de Deus vai nos dizer assim, eles oravam e cantavam louvores a Deus. Como? Ali é a expressão de cristianismo. Paulo poderia fazer N argumentos ali na sua oração, se ele assim o fizesse. Nós estamos levantando uma situação hipotética. Mas, Senhor, eu e Silas aqui, eu, apóstolo escolhido, o Senhor falou comigo diretamente. O Senhor permite que isso aconteça? Senhor, está doendo. Isso é jeito de permitir que apóstolo seja tratado? Não foi assim que ele fez. Ele recebeu aquilo. E a oportunidade maior foi que quando ele cantava, eles oravam e cantavam louvores a Deus. Sabemos que um terremoto aconteceu. Desestruturou todo aquele presídio, vamos assim dizer. E o que aconteceu? Aconteceu que o carcereiro, que não enxergava nada por a noite, ele pegou a espada e foi tentar um suicídio, porque era morte para ele a perda de prisioneiros. Aí é uma colocação do meu coração. Paulo possivelmente não viu nada que o carcereiro iria fazer, mas o Espírito disse, e ele gritou, não te faças dano algum, porque todos aqui estamos. Sabemos que a igreja em Filipos começou na casa de uma irmã chamada Lídia, mas a igreja ampliou na casa desse carcereiro, Santo de Deus. Ali houve uma reação de transcendência. E assim. Então, pela vida de Cristo que havia nele. Sabe por que eles fizeram isso, irmãos? Porque eles tinham um alvo.
Eles sabiam que não se pertenciam mais. Eles sabiam que aqueles arranjos, aquelas circunstâncias, todas foram preparadas, foram permitidas para que eles, naquela situação, glorificassem o nome do Senhor Jesus. E o resultado foi uma colheita maravilhosa de vidas para o Senhor. E assim tantas outras experiências. Então, quando nós voltamos a nossa atenção aqui para o nosso assunto, nós temos sim que olhar diante do Senhor qual tem sido ou quais têm sido nossas reações. E eu já digo aos irmãos, estamos reprovados em muitas vezes, mas o Senhor, Ele não quer isso para nós. O Senhor é um Senhor da graça, Ele quer que nós reconheçamos, que nos humilhemos diante dEle, que Ele ache um caminho no nosso coração para que nós possamos prosseguir. Aí sim. Então, se nós temos assuntos inadequados para serem tratados, vamos nos humilhar diante do Senhor. Senhor, vem tratar conosco, vem tratar comigo, vem quebrantar-me, vem formar o teu caráter, porque eu quero estar sendo preparado para estar expressando com todos os demais irmãos e irmãs toda a tua glória. Que eu possa estar sendo vestido com vestes brancas, com vestes de linho. E assim o Senhor receba toda a honra que somente Ele merece, irmãos e irmãs. Então, que o Senhor nos socorra neste assunto. Que o Senhor nos ajude, que durante essa semana, que se iniciou hoje, nós possamos estar sendo lembrados pelo Espírito. Ore pela manhã, Espírito Santo, guia-me durante esse dia. Eu quero, doce Espírito Santo, ser lembrado para que eu não tenha reações inadequadas. E se você ter, e eu possa ter também, que infelizmente pela nossa fraqueza isso vai acontecer, vamos nos humilhar. Senhor, não perdi o alvo, eu quero me humilhar diante de Ti, reconhecer que eu caí. E se caiu de novo, se arrependa e vá buscando a face do Senhor, Ele vai ganhando o seu e o meu coração, para que o caráter de Cristo vai sendo mais e mais formado em nós. E assim Ele vai encontrar aquilo que Ele deseja em nós, irmãos. Assim nós vamos estar sendo preparados para expressarmos o caráter do reino. Que o nome dEle seja honrado, glorificado, irmãos e irmãs. Amém. Maravilhoso Senhor, nós somos gratos a Ti. O Senhor nos mostra o caminho, mas o Senhor nos dá a provisão. As Tuas demandas são celestiais, mas a Tua graça também é celestial. Nós reconhecemos a nossa finitude, a nossa fraqueza, a nossa limitação, mas nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti, com o desejo de obedecê-lo, de estar andando nos Teus princípios, de responder a tudo aquilo que Tu desejas de nós. Nós temos um alvo, Senhor, nós temos uma carreira a trilhar, nós não estamos perdidos no deserto. Nós estamos caminhando, Senhor, para que Tu obtenhas aquela noiva, aquela rainha que Tu tanto desejas em Teu coração. Que nós respondamos a todas as Tuas demandas, Senhor. Que as nossas reações possam glorificar o Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, a prosseguir. Nós Te oramos, Te agradecemos, bendizendo o Teu santo nome. Amém, Senhor.